Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa maldade, e cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido, e todo dia, em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha maldade, e não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas iniquidades. Pelo todo aquele que é santo orará a ti. E ao tempo de poder achar, ao tempo de poder transbordar de muitas águas, e estas eles não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, e tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei ao caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com meus olhos, e não sejas como um cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos justos, cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre esse salmo e sobre o poder de confessar o pecado. O poder que há no confessar. Amém? Então, o pecado, todo mundo sabe que o pecado ele nos afasta de quem? De Deus, né? E muitas vezes, por a gente pecar, a gente pensa que a gente nunca mais vai ter aquela comunhão que a gente tinha quando aceitou o Evangelho, quando encontrou a Cristo, quando sentiu de verdade o primeiro amor. Mas esse bloqueio acontece porque muitas vezes a gente peca e não confessa. E Deus anda falando comigo sobre isso, sobre o confessar, o poder de eu declarar a Deus aquilo que Ele fez. Amém? Amém, aleluia. Quando pecamos, levantamos um muro entre nós e Deus. E somos nós que construímos esse muro. Quando a gente peca e a gente não confessa o nosso pecado, a gente cria um muro. Imagina aqui um muro. E a gente vai construindo, à medida que a gente peca, dia após dia, não pede perdão, vai construindo um muro que nos impossibilita de ver ao Senhor. Por quê? Porque a gente fica amargurado, a gente se fecha para as pessoas, para as lideranças, para Deus. E a gente não consegue falar aquilo que nos aflige, porque a gente se sente condenado. E eu convido você a sair desse lugar hoje, de condenação. Eu te convido a destruir esse muro, que muitas vezes foi você que colocou, você que formou esse muro. E eu te convido de qual maneira? Se habilitando a confessar o seu pecado a Deus, né? Há um poder curativo no confessar. E Salmos fala assim que quando a gente não confessa, a nossa alma fica como um osso seco, né? É sequíssimo, né? Que é esquilo. E é como o nosso corpo se envelhecesse. Existe um peso muito grande quando a gente não confessa. E aqui fala também sobre isso. Mas a palavra de Deus provê uma solução para essa barreira, que é a confissão. A confissão é definida como concordar com Deus sobre o nosso pecado. Por exemplo, por que concordar com Deus sobre o nosso pecado? Todo ser humano, ou todo cristão que pelo menos tem um pouco de temor a Deus, ele sabe quando ele pecou. Ele sabe quando ele fez algo de errado. E o que é que acontece? Muitas vezes, aquele cristão, aquela pessoa que está andando nos caminhos do Senhor, ela não quer admitir o seu erro. Ela mesmo não aceita que ela errou. Ela mesmo fecha o coração ao ponto de não querer ouvir nem a Deus, nem as pessoas e nem mesmo uma liderança.
Então o que acontece? O coração fica fechado. Então nós temos que concordar com Deus, porque essa palavra, que é a Bíblia Sagrada, ela é suficiente para revelar o nosso pecado a gente mesmo. Amém? Então a confissão é definida como concordar com Deus sobre o nosso pecado. As transgressões e iniquidades são atos que nos separam de Deus. Quando não confessamos os pecados, acabamos por tentar esconder de Deus. Lembra da história de Adão e Eva? Alguém conhece a história de Adão e Eva aqui? A primeira coisa que aconteceu quando Adão e Eva pecou foi eles se esconderem do Senhor. E eu convido a você a não praticar a mesma coisa que Adão e Eva fez. Porque todo mundo sabe que ninguém, nem um ser humano, nem um animal, nem uma partícula de tudo que há no mundo pode se esconder do Senhor. Aleluia. É muito mais fácil você confessar, chegar, quebrar o muro que muitas vezes você fez com suas próprias mãos e confessar e ser livre de todo o peso. Muitas vezes a gente se esfria espiritualmente porque a gente está preso. Às vezes Deus já perdoou, mas você não entende esse perdão. Porque na realidade Deus está de braços abertos para lhe perdoar. E Ele quer tirar esse fardo que muitas vezes você está carregando. Amém? Quantos estão entendendo aqui a palavra? Glória a Deus. Como Adão e Eva no jardim, sentimos que não podemos encará-los. Muitas vezes a gente quer colocar o nosso pecado debaixo do tapete. Muitas vezes a gente não quer, tem vergonha de Deus. Quantos já tiveram vergonha de Deus? Eu senti vergonha de Deus, né? Então todos nós, às vezes, temos coisas na nossa vida que a gente fica bloqueado, como Deus fosse um Deus estranho, ou que fosse nos condenar ao fato da gente confessar a Ele. Pelo contrário, o poder no confessar. A sua liberdade implica você confessar o seu pecado ao Senhor. Amém? Amém. É impossível você ocultar o seu pecado de Deus. A Bíblia diz: não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, daquele a quem temos de tratar. Hebreus 4:13. Aleluia. Então, tá nu, tá exposto. Pecou, meu irmão? Pequei. Tá exposto para homens? Pode até ser, mas principalmente está exposto para Deus. Deus é um Pai amoroso, um Pai que ama aquele que realmente tem sede dele, tem sede de voltar para Ele. E Ele quer atrair seu coração novamente. Ele quer que você volte a ter uma intimidade com Ele. Ele quer que você realmente volte a estar com Ele, a orar, a buscar, a ler a Bíblia. Deus quer que você volte, mas você precisa confessar os seus pecados. Sair dessa frieza espiritual, sair dessa mesmice que muitas vezes você vem por obrigação para a igreja, mas não vem com a intenção de adorar a Deus, porque se sente frio espiritualmente. E eu lhe convido hoje a sair dessas vestes de religiosidade e viver um sobrenatural com Deus. Não para as pessoas verem, mas para que você esteja realmente com comunhão com Deus. Amém? Amém. O pecado sempre traz consequências. E o pecado traz tristeza no espírito. Então, nós temos que entender que todos os pecados que a gente cometeu, mesmo a gente recebendo perdão, talvez ainda fiquem algumas consequências na nossa vida. Então, muitas vezes nós se entristecemos, nós pecamos e continuamos entristecidos porque não queremos ter o peso da responsabilidade daquilo que a gente cometeu. Nós temos que ser fortes, nós temos que ser valentes, ousados na fé e enfrentar aquilo que a gente plantou com a ousadia do Espírito Santo. As coisas que a gente praticou e plantou, que hoje a gente está colhendo, nós temos que passar, mas passar junto do Pai. Passar junto, conectado com Deus. Amém? Amém.
Então, sempre que a gente pecar, a gente vai sentir tristeza mesmo. A gente vai sentir desânimo, porque é quebrado uma aliança. De alguma maneira é quebrado com Deus. Enquanto, Salmos 32, 3 e 4. Enquanto eu me calei, a mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão e estio. Quando a gente peca, até o nosso humor se torna em sequidão. A gente fica mal-humorado, a gente fica triste, a gente quer se esconder, a gente quer se isolar, a gente não quer conversa com nenhum tipo de crente. Então, é o pecado. O pecado, mas eu não cometi grandes coisas não para estar desse jeito. A culpa é de Deus. A culpa não é de Deus. A culpa é sua, porque deixou o pecado entrar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém. A confissão também apresenta uma consequência, uma boa consequência. Um coração livre, feliz. Quando confessamos a Deus, somos abençoados. E ser abençoado é desfrutar do favor de Deus. Aleluia. Amém? Quando a gente confessa a Deus, a primeira coisa, aquela angústia sai. Sabe? Claro que Deus não trabalha com mágica, mas trabalha com relacionamento. À medida que você confessa o seu pecado, à medida que você se volta para a oração, à medida que você se volta para a palavra, é como você estivesse sendo alimentado novamente. E as suas forças vão sendo regeneradas. Você começa a andar com outros olhos da fé. Você começa a comer e se alimentar da palavra. E você começa a ser cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando nós confessamos, nós desfrutamos do favor de Deus. O que é o favor de Deus? É Deus caminhar na nossa frente. Muitas vezes resolvendo coisas que nossas mãos naturais, elas não podem fazer. Sabe, o favor de Deus, ele é a bênção do Senhor. O favor de Deus é inteligência sobre nossa vida para resolver coisas que a gente não pode resolver. Casos familiares, casos em relação ao emprego. Há um favor de Deus sobre nossa vida. E uma coisa muito interessante que acontece comigo, eu não sei se acontece com vocês, porque a experiência é pessoal. Mas quando a gente, a primeira coisa que, quando eu peco, em mim é a enfermidade. Porque eu fico logo meio borocochô e eu sinto que vem, né? Então muitas vezes Deus me pega nisso, né? Eu lembro quando eu passei pelo processo de coronavírus, eu desejei a morte. Eu disse, Senhor, eu não presto pra nada, pode me matar logo, eu não aguento ficar desse jeito não. Me leve enquanto é cedo, porque eu não fiz nada, não tenho filho, não vou deixar nada, pode me levar. Então eu estava nesse processo, né? O pecado tem vários processos, tem uns questionamentos, eu queria culpar Deus, porque eu estava daquele jeito. Então, claro que tem enfermidades que não é por causa do pecado, né? Não vamos espiritualizar tudo, mas a experiência é pessoal. Mas eu realmente me senti assim, amém? Não há maior bênção do que saber que você é perdoado. Olha, gente, a gente tem que ter convicção. Convicção de quê? Que a gente confessa nossos pecados a Deus e a gente vai ser perdoado. Amém? Ter essa convicção, porque muitas vezes a gente teve um pai e uma mãe natural que guarda rancores, que nos aprisiona na alma de alguma maneira, e a gente tem a visão distorcida do que é ser um pai. E eu quero que hoje você imagine Deus como um pai amoroso que Ele é. Não imagine, tenha a convicção. Deus é um pai amoroso. Deus é um pai que quer mudar a sua história. Deus é um pai que quer transformar a sua vida, que quer lhe encher do Espírito Santo, que quer lhe capacitar. Mas você precisa confessar aquilo que está dentro do seu coração e muitas vezes você não quer confessar. Libere a sua própria vida. Quebre o muro que impede você chegar a Deus. Amém? Quebre o muro, sabe? Desafia o diabo dizendo assim, ele dizendo não confesse, não confesse. Eu confesso sim. Eu dou nome aos bois. Eu pequei nisso, nisso e nisso. Eu quero ter o perdão. Eu creio que Deus pode mudar a minha história. Amém?
Deus pode mudar a sua história. Não há pecado que Deus não possa perdoar, além da blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, né, pastor? Mas não há pecado que Deus não possa perdoar. Amém? Por mais que você se sinta inútil hoje e impossibilitado, e venha muitas vozes de julgamento sobre sua mente, eu quero dizer a você hoje que se você chegar ao Pai com sinceridade de coração e confessar aquilo que está doendo no seu coração, aquilo que o Espírito Santo de Deus fala a você hoje, Deus pode mudar a sua história. Amém? E eu agradeço minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.